Olá, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem e estejam empolgados, né, com esse bloco 5. Essa apresentação que eu trago para vocês, que ela vai estar fazendo uma introdução sobre empreendedorismo e desenvolvimento local. Espero que seja complementar às aulas do professor Paulo e também do professor Marcelo, né? Eu administrava e dava essa aula embasado num curso de 90 créditos, né, que eu elaborei essa disciplina quando eu era professor da Universidade do Estado do Amazonas, e eu pude experimentar ela em 4 municípios do interior. Mas também essa disciplina vem por conta de experiências, né? Tanto antes da minha formação universitária acadêmica, onde eu pude participar em negócios de família, pequenos, numa escala pequena, numa cidade pequena, mas aprendi muito, né, sobre a questão de gestão e administração. E depois eu também tive experiências prévias, depois de formado, como gestor, né, executor de atividades, bem grande parte na área de conservação, mas a coordenador de equipe, né, e coordenador de projeto, e depois eu inclusive pude experimentar uma experiência de ser diretor, né, onde eu cheguei a ter mais de 80 funcionários e um conjunto de metas, né, um planejamento estratégico grande, e isso me deu uma capacidade interessante de poder, inclusive, trazer essa aula aqui, porque foi um desafio que foi lançado para mim, incluir a questão ambiental e o empreendedorismo, né? E isso, na Amazônia, sem sombra de dúvida, perpassa pelo desenvolvimento local. Então, eu espero que vocês gostem. Então, só para frente. Basicamente, eu tenho 2 blocos para vocês. O primeiro, eu trago, na verdade, aspectos gerais da Amazônia, bem gerais mesmo, porque eu acho que vocês têm os conceitos, mas é que necessariamente eu tenho que falar do contexto local, para ligar as pessoas com o ecossistema e principalmente a biodiversidade. É assim que a gente vai analisar, em grande parte, essa potencialidade local, né? E também com um aspecto da economia ecológica, que eu acho que é isso que o professor Paulo traz para a gente como base, né? Um aspecto da interação entre as pessoas e o meio ambiente, né? Um olhar diferenciado do economista, né? E da economia. A gente sabe que isso ainda está longe, né? Por inúmeros fatores. Alguns deles acho que até chego a apresentar aqui. E a segunda parte, eu toco mais na parte de empreendedorismo, e aí eu tento não ser muito detalhista com os conceitos, mas só ilustrar casos que eu acho que é muito mais interessante, porque como vocês são professores, formadores de opiniões e já profissionais, eu acho que vocês podem ter mais ideias, né, que a gente chama de insight aqui, com o que eu venho trazer. E eu me baseei num conjunto de também conceitual e teórico, até do professor Samuel Benchimol, que foi um grande estudioso e entusiasta da Amazônia e das diferentes Amazônias. Eu utilizei ele na minha primeira tentativa, e ali eu consegui conduzir também parte do que ele pensava para a Amazônia. Isso foi muito legal, né? Trazer o pensamento, a corrente de pensamento dele. Mas o Senac, o Sebrae, o Sistema S tem um material muito bom em relação ao empreendedorismo. Esse livro do professor Hidalberto Chiavenato, eu acho que é um dos mais interessantes que eu vi.
eu fugi de uns livros da ideia do empreendedorismo lucrativo, sabe, daquela questão mais de exacerbar a figura dos milionários ou a figura do empreendedor de sucesso, sabe? Eu, na verdade, conduzi depois a disciplina com uma ideia muito mais de empreendedorismo de comportamento empreendedor. E eu acho que o livro esse que vocês estão vendo, Empreendedorismo na Veia, do Rogério Scher, ele traz uma reflexão muito interessante, sabe, do papel do empreendedor, mas como um homem, né? Sai dessa figura de superstar e aí traz as aspirações, né? Eu diria, esses sonhos e conflitos que a gente tem. E isso é muito importante para a gente trabalhar num ambiente amazônico e num ambiente que é um ambiente, eu diria, de negócios, de empreender, é, eu diria na Amazônia, ou talvez até no Brasil, né? Que eu acho que a gente não é tão empreendedor. A gente é muito empreendedor, mas acho que a gente não consegue enxergar um pouco dessa figura mais do mercado, né? E isso também, de alguma forma, é até mais recente. Enfim, e aí trazendo um pouco da biodiversidade, eu vi muitos de vocês, né, tem essa conexão com as tartarugas, mas aí você tem a tartaruga da Amazônia, você tem o cabeçudo aí, né, você tem a tracajá, enfim, que são espécies conhecidas, né? Esse, o matá-matá, né? Que é um quelônio diferente. E tem muitos outros, né? A gente está inserido numa biodiversidade gigantesca. Eu não preciso de falar para vocês o quão isso é importante, né? E a realidade amazônica é uma realidade de biodiversidade, né? E isso, claro, inclui os povos, né? As pessoas, os ribeirinhos, as diversas populações tradicionais, né? E eu acho que é uma realidade extremamente rica, mas eu costumo refletir, entenda que isso é uma parte de reflexão aqui que eu tento fazer para vocês, tá? Trazer, certamente, talvez muitos de vocês também já fizeram, mas eu acho que a Amazônia, ou principalmente a política amazônica, ela virou as costas, né, para a floresta, né, para essa biodiversidade. Então, falta uma estrutura mesmo, né, de empreendedorismo. E aqui você vê fotos, que é inclusive do Mosaico do Apuí, quando eu estava trabalhando no estado. Então, assim, um local extremamente único, sabe? Voltado para turismo, como é a Amazônia, né? O ecoturismo, os diferentes tipos de turismo, e isso tem total a ver com a questão de empreendedorismo, e a gente ainda está muito devagar, né? Desde aquela ideia do bird watching ou das pescarias, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Isso ainda está engatinhando num universo a ser explorado, né? Que a gente pode realmente ganhar muito com empreendimentos, né? Principalmente locais, né? A biodiversidade é um aspecto que tem que ser falado e tem que ser realmente entendido, né, e compreendido. E eu diria que muitas dessas populações locais, elas compreendem, né, claro, essa variação, né, das espécies e a interação dessas espécies, né, entre si. Enfim, então a gente sabe a importância que tem, né, a vital importância, inclusive, de sustentar o serviços ecossistêmicos, né? E aí entra um pouco da ideia de negócio, né, dos serviços ecossistêmicos, mas só para reforçar a diversidade dentro das espécies, né? Então essa diversidade genética, a diversidade entre as diferentes, claro, né, entre as espécies, né, as populações e a diversidade dos ecossistemas isso interagindo, né, ecossistemas aquáticos, terrestres, né, e diversos entre si. E isso, obviamente, ele chama para uma questão que é uma função do ecossistema, né, que a gente chama de tornar serviços ecossistêmicos, ou dar de graça, inclusive, né, esse benefício às pessoas. Isso é, inclusive, uma ideia do TIB, né, que seria a economia dos ecossistemas e da biodiversidade, né, isso é bem trabalhado pelos alemães, pela GIZ também, mas vocês já conhecem bem esses diferentes tipos de serviço, né? Que a gente agrupa eles em 4 serviços. E eu acho importante, né? Claro,
os de provisão, né, alimento, toda a questão de uso de recursos naturais, né, os de regulação, claro, relacionado à própria limpeza, né, do ar ou das águas, aqueles prestados pela questão da interação, né, da cultura, e aí você tem áreas de recreação, áreas de interesse, é, inúmeros interesses, né, humanos, né, áreas de visitação e conexão com outros deuses, né, o cosmos, enfim. Isso são serviços culturais e, claro, esses serviços, às vezes, que eu diria até intangíveis, né, que são serviços de suporte também, mas que são extremamente fenomenais, né, de fotossíntese, reciclagem de nutrientes, né, o trabalho que os micro-organismos têm e que prestam à sociedade humana. E aí eu pulo para um outro contexto, que é assim, a escala, né, da Amazônia. E aí eu volto até na questão do professor Samuel, e mais de vários outros estudiosos, né? A gente tem um limite extremamente grande, né, ridículo, de pensar em 9 países que estão nesse contexto da Amazônia como um todo, e o Brasil ainda tem, né, mais de 60% do bioma, né? E não é uma Amazônia, né? E muitas das vezes retratado como algo homogêneo, e a gente sabe que está longe de ser, né? Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque acho que vocês sabem dos detalhes de grandeza, mas eu resolvo trazer isso para trazer um pouco da nossa atividade de pensar nas variações, né? Que o ambiente, o ecossistema tem, né? E os rios eu acho que são bem peculiares e eles são motores também de uma economia, até porque a Amazônia é viva, né? É uma questão dinâmica. E só de a gente pensar nos diferentes rios de água preta, água clara e água barrenta, a gente já tem um contexto totalmente diferente. Quem sobe os Solimões ou quem sobe o Rio Negro sabe da diferença que tem. Ou quem vai num Tocantins da vida, num Tapajós, sabe, consegue entender e consegue ver também onde você tem o encontro das águas, né? E o próprio, por exemplo, a escala ali de Cruzeiro do Sul, onde você está no Acre também, se insere dentro da bacia do Juruá. Então a gente está falando de um rio que é um rio barrento, que é totalmente diferente de um rio que é o Rio Purus, e dali mais para baixo do Rio Madeira, né? Você tem dinâmicas diferentes, tem populações diferentes, você tem estruturas diversas e animais, espécies, enfim. Então, é um negócio riquíssimo, né? Como inserir isso, né, nessa ideia de pensar nessa Amazônia diversa? E ela né? E, inclusive, tem uma discussão dessa ideia periférica, né? Porque realmente a gente vê que a Amazônia é algo, né, muitas das vezes periférico e acaba sendo um local de um conjunto de pressões, né, e ameaças, porque de tanto recurso natural que tem, mas um desenvolvimento que a gente pode falar atrapalhado, né? Enfim, a gente conversa um pouco dessa ideia de desenvolvimento, mas o que vocês estão vendo na frente de vocês é um mapa, certamente vocês já devem ter visto. Esse é um mapa do professor Arnaldo Carneiro, e ele é muito peculiar, eu acho muito acertado, porque ele tem até essa ideia de uma pressão futura, né? Então, tem um monte de pessoa vivendo, né? A gente está falando de milhões de pessoas vivendo nessa região, né, sendo sustentada pelos recursos, mas a gente está falando de que tipo, né, de desenvolvimento, né? Então, esse mapa está muito atual e, infelizmente, ele, né, se você vê as áreas aí, por exemplo, de pressão de desmatamento que está em marrom, a gente já sabe que isso adentrou muito mais, né, nos últimos anos. Então, muito complicado. Mas aí a pergunta que, que cabe é pensar isso, pressões e ameaças ou desenvolvimento, né? Porque a ideia de desenvolvimento, ela inclusive surge, né, depois do pós-guerra ali, e, enfim, com tudo que passava, mas imagina, né, se a gente pensar em um pós-guerra aí da década de final de 40 e pensar nessa ideia de melhoria, né, ou ideia de progresso, né, a gente consegue ver que ainda, talvez essas 4 fotos ainda traduzam o que a gente tem, né, o estilo da agropecuária, né, do agronegócio,
a forma de extração, né, de produtos do solo, enfim, o processo de implementação para capacidade elétrica, né, e como a gente está adentrando no uso do solo, né. Então, a pergunta é por que esse tipo de desenvolvimento, né? Acho que todo mundo vê que ainda tem um certo contínuo da atividade de desenvolvimento na Amazônia, né? Infelizmente, né? A gente vê uma estrutura altamente diversa sendo jogada no chão e se tornando uma floresta, né, que já tem um monte de áreas que são, né, extremamente ocupadas por atividades, por monocultura ou às vezes uma atividade. Então a floresta em pé ainda não está recebendo o seu devido valor, né? Mas enfim, isso aqui é um processo de reflexão, sim. Então por que esse tipo de desenvolvimento? É até uma pergunta, né, que acho que a gente poderia refletir, né? A gente deve refletir. E aí isso na verdade, se repete, né? Vocês acho que viram essa iniciativa, né? De um território que junta o Amazonas, o Acre e Rondônia, né? A Macro, principalmente movida aí pelo agronegócio, a bancada do agronegócio, e coincide com uma área, né? Inclusive, vocês sabem muito bem das próprias usinas aí hidrelétricas, enfim, que já tiveram um impacto grande na região, mas as estradas, né, que agora tiveram um impulsionamento também, né, principalmente a BR-319 nessa região e as outras estradas paralelas. Vocês sabem que a gente teve recordes de desmatamento, né, no sul aí do Amazonas, norte de Rondônia, e essa parte leste, né, e norte aí, nordeste do Acre, né? Inclusive outras regiões, Cruzeiro do Sul também é uma delas, né? Mas, enfim, não tão atingida como essa parte aí de interesse do agronegócio. E aí, assim, na reflexão dessa ideia de desenvolvimento, eu trago aqui uma parte importantíssima, né, também que eu levava, a gente tinha discussões, em cada um desses slides, né, uma discussão muito interessante, sabe, que cada um trazia e trazia da sua peculiaridade local, né, quando a gente fazia essas argumentações, e eu atualizei um pouco delas, mas basicamente olhando para esse gráfico aí, você vai entender que a gente é um país ainda que, infelizmente, tem uma dependência muito grande de commodity, né? E commodity, como vocês sabem, significa um baixo valor agregado, né? E claro que essas coisas têm mudado em algumas regiões, claro que tem uma busca, né, de mudança, mas ainda não é a realidade, a agregação, a valorização, né, e a tecnologia como um todo nos produtos, isso está longe ainda da nossa realidade, né? Então, é para demonstrar o quão desse conjunto por exemplo, de produtos exportados, as commodities, os produtos, né, primários estão influenciando na nossa economia. E aqui eu trago é, um exemplo, na verdade, tá? E vocês desculpam por estar em inglês, mas eu achei que a figura que vocês veem do lado esquerdo, ela é uma figura da produção de café. Então, basicamente, para dizer em outras palavras, você vê ali, o Brasil domina, né, esse mercado de café, depois você tem o Vietnã, você tem a Colômbia, enfim, a Indonésia, você tem um grupo de países, Honduras, Índia, um conjunto de países que estão ali na ideia de, né, que estão em desenvolvimento, né, e, e dominam essa parte da produção, do agregado primário, mas não consegue dominar a parte da venda e eu diria da venda agregada no valor. E o mapa, a figura do lado direito, ela mostra a comparação de preço aí. Vocês têm em dólar, né? No Reino Unido,
que tem uma variação praticamente de 6 vezes maiores do que os preços, né, da Colômbia, por exemplo, e Uganda, né, dos produtores, né? Então, é só para mostrar para vocês como que é essa relação. E aqui eu até é, achei essa figura, uma terceira figura muito interessante, que é para dizer o seguinte, né? De novo, na agregação de valor, isso é um terceiro estágio. Então, você pega a produção e depois você pega e entrega essa produção para outros países e aí você vai tostar o café. Então, aí já a gente já perde, porque ali o valor ele sai de 7 centavos, que eu estava vendo nesse trabalho, você sai de 7 centavos de quando você colhe, você passa a 16 na entrega, e aí você já tem todos os atravessadores, né? Tudo aquilo que vocês, enfim, é uma cadeia produtiva gigantesca. E você tem na parte da tostagem, você já tem um dobro a mais do valor agregado, né? Só para dizer dessa parte. E vocês veem bem que os países que aparecem não tem nenhum daqueles países, basicamente, né? Você vê aí a Suíça, né? A Itália, né? A Alemanha, são os países que começam a aparecer já nessa parte. E não preciso nem dizer o que chega, né? Provavelmente vocês têm em casa um Nespresso, né? As cápsulas. E a Alemanha, por exemplo, é um dos países que mais ganham, né, com, com a questão da cadeia do café. E tem inúmeros estudos, inclusive tem vídeos interessantíssimos que mostram que quando o café, por exemplo, do Brasil chega na Alemanha, ele já no porto ele dobra de valor, né? Então a saca que eu lembro agora que chegava a 400 reais, ela só de chegar lá ela já, né, já tinha um valor de 800 reais, enfim. Mas isso são outros detalhes, mas para dizer um pouco do que é a realidade, né, nessa escala do nosso país. E aí, assim, como eu já falei dessa ideia de falta de projeto, né, vocês sabem que o desenvolvimento da Amazônia, e também não vou entrar em muito detalhe, que remete à questão da colônia, né, então, enfim, tem toda uma história que vocês já conhecem, da época da borracha, né, da venda, né, de, de produtos e usurpação mesmo, né, do trabalho local. Mas você tem um início ali, que é uma política nacional de integração, né, com os militares aí, começa na década de 60, então as estradas, enfim, as represas, né, as próprias questões militares, né, a Calha Norte, né, o, o projeto Sivan, enfim, isso era a ideia, né, de estar fazendo a integração de soberania do país, né. Mas a gente também tem algumas outras iniciativas, como a Zona Franca, e alguns estudos que eu já vi do pessoal da UFAM mostram uma correlação interessante também de não desmate da floresta com a Zona Franca, e eu acho que a Zona Franca ela perdeu um pouco do seu papel atual, mas a ideia da tecnologia, do agregado, né? Acho que a gente já consegue entender um pouco da diferença, mas você também tem instituições de pesquisa ali que já são um pouco mais antigas, né? E, claro, não coloquei as universidades, que já estão nas capitais, né? Mas eu acho que é um contrabalanço aí. E, de qualquer maneira, a ideia do desenvolvimento local, ele constitui aí eu coloco, né, que é um conjunto de processos de melhoria, e essas melhorias, elas têm que se refletir nas dimensões que a sociedade precisa, claro, né? E principalmente agora, eu acho que a conexão e a interação delas, né? Então, numa devida área, numa área geográfica localizada específica, né? Essa é a ideia, né? Inclusive no nível de comunidade, né? Mas acho que a ideia de comunidade ou a ideia geográfica da Amazônia, ela extrapola um pouco da escala, né? Então, a gente está falando de algo mais realmente numa escala regional, né? Que já também um outro desafio, né? E aí eu coloco, né, que isso envolve ações, né, que, claro, você aproveita os recursos locais. Então, eu não coloquei os recursos naturais, coloquei todos os recursos, né, inclusive capital humano, claro, né. E, como vocês já sabem, isso tem que ter as bases sustentáveis e a qualidade, né, de vida das pessoas, saúde, e a ideia é que você diminua qualquer tipo de desigualdade, né. Então, assim, tem várias outras definições
tem um conjunto de publicações que falam do desenvolvimento local e com muitas críticas, né? Você tem frente ao que é a economia, né? E o que continua a economia local da Amazônia, né? Mas eu estou querendo trazer aqui mesmo uma ideia para a gente repensar, né? Essa de uma forma mais geral, o que seria o desenvolvimento local e como que a gente poderia realmente discutir as facetas, né, do desenvolvimento local e o que ele prevê. E eu acho que as duas aulas também da ideia do professor Paulo e do Marcelo remete um pouco disso. Então, assim, o que significaria, né, se importar com esse desenvolvimento, né, de origem às peculiaridades do local, né, da região, de uma região específica? E aí eu trago alguns, eu diria até conceitos, né, claro, responder a necessidades específicas de cada área, né, e aí, claro, a gente está falando de uma Amazônia que tem inúmeros desafios, né, que tem complexidades, mas cheia de oportunidades, como todos nós sabemos. E, por outro lado, o que acontece é que você tenta, de alguma forma, quando você está fazendo desenvolvimento local, né, evitar a concentração, claro, excessiva de recursos. Né? E esses recursos, a gente está falando também de uma forma geral, né? Porque você acaba tendo, em vez do desenvolvimento local, você pulveriza a capacidade local, as capacidades locais. Imagina o quão de vida, de conhecimento sobre empreender ou capacidade de empreender pode ter em Cruzeiro do Sul do que poucas empresas, né? E aí você dissipa também parte desses problemas, né? Que são problemas caros, né? E uma das ideias também, claro, muita gente já falou nisso há muito mais tempo, é que você faça um desenvolvimento local, inclusive baseado nessa transição, né, entre o rural e o urbano, inclusive para que as pessoas também vivam bem, né, na parte rural, né, e você realmente diminua essas desigualdades socioeconômicas e ambientais. Mas o Brasil já, já é um país notariamente urbano, né? E aí eu trago aqui, saindo um pouco fora da discussão conceitual, trago elementos conceituais, mas assim, para mostrar que já tem muitos trabalhos. E essa ideia de empreendedorismo, ela já vem antes de alguns outros formatos, né? Mas a gente aqui está querendo trazer um pouco dessa ideia de qual tipo de empreendedorismo, do que a gente está falando, né? E aí eu preciso mostrar também o outro lado, porque a experiência urbana é uma experiência singular e necessária, e a gente não tem como fugir disso, e ele é um motor que, inclusive, ativa todas as outras partes de conservação ou trabalhos de sustentabilidade nas áreas rurais, né? Ou junto com as áreas protegidas ou qualquer outro tipo de meio rural, né? Então, o ambiente urbano é extremamente importante. E aí o Sebrae tem um livro muito bom, isso bem fácil, toda essa aula aqui de vocês é muito fácil de achar na internet, também porque é um material de muito interesse, mas é que existe a ideia das indicações geográficas, e aí vocês inclusive vê no mapa que essa primeira, eu pus ela aqui, eu busquei colocar, porque não tem nada da Amazônia aqui, basicamente, né? Você tem aí, acho que, se eu não me engano, Tocantins ali, beirando o Maranhão, mas praticamente nada do que eles trazem de indicação geográfica nessa publicação, né? Mas tem outras publicações que já trazem isso, inclusive essa parte é muito nova em termos de informação da Amazônia, apesar da gente ter um monte de instituições que trabalham, né? A gente tem muita documento cinza, né? Vamos dizer assim, as publicações que não atingem tanta uma dimensão maior aí de comunicação. Mas a gente tem já muitas experiências. Mas as indicações geográficas, elas são ferramentas de valorização dos produtos tradicionais. E isso é muito interessante, porque eles, claro, uma indicação geográfica vincula um território, né, uma específica região, né? Então, quando você faz uma indicação de um produto, que na verdade é uma ferramenta do empreendedor, onde é uma ferramenta da economia e é uma ferramenta muito interessante, você também está protegendo aquele conhecimento daquela região e aquele conhecimento local, né? E com isso também você tenta contar
a história, né, dessa herança cultural relacionada àquele tipo de produto. E aí você, para ser direto, vocês têm dois tipos de indicação dentro das indicações geográficas, que seria a indicação de procedência, ou seja, qual que é a procedência, né? Qual que é a procedência daquele produto? Isso se diz as etapas, né? Vamos dizer, a cadeia, a produção, sabe? A forma com que você está fazendo, qual que é a procedência. A outra, ela é relacionada com a origem. São coisas diferentes. E a origem, como vocês estão vendo aí, é o conjunto de elementos, né? E o clima, o solo, a água, né? Com essa habilidade das pessoas, entendeu? Essa é a combinação perfeita, né? Em muitos locais a gente já sabe, são evidentes, eu vou dar exemplo disso, tá? Muito interessante. E é isso, ele confere notoriedade exclusiva, claro, aos produtores, a quem de fato, né? Aos comerciantes. Mas mais do que isso, eu acho que confere a todo um conjunto, né? Eu discuti aqui as indicações geográficas, ele traz um outro elemento que é um elemento coletivo, que é muito interessante, porque você, a partir de indicação geográfica de certos produtos, você traz simplesmente outras oportunidades associadas a eles. Isso é uma discussão, enfim, eu estou sendo bem direto aqui, porque tem muito detalhe, muita coisa super interessante para discutir em cada um desses aspectos. E aí tem exemplos. Eu vou passar um pouco rápido aqui, mas vocês conhecem o café da Mogiana ali, né, da Alta Mogiana, região de São Paulo, ou sul de Minas. Então são cafés realmente excelentes. Então eles têm uma indicação geográfica específica. Os espumantes que a gente tem no sul, né, são fotos que tem aí. O queijo de Minas, né, da Serra da Canastra ali, então tem todo um fator, né, uma conversa que vocês estão vendo o procedimento, mas o ambiente que está à altura, né, então a elevação que se constitui aquela região, até o capim, né, as vacas que estão ali, então tem toda uma argumentação super interessante. Enfim, acho que vocês conhecem bem. Outro exemplo, e aí em homenagem dos mineiros, né, a região de Salinas, então também é uma região com indicação geográfica. Vocês vê etapas, né, tem as fotos aí, enfim, o tipo de cana, então tudo isso, a forma de elaborar, né, isso determina o conjunto de informações para uma indicação geográfica que tem um registro, né? Mas tem outras coisas que são super interessantes, que são parte dessa cultura expressão artística, e eu gosto muito, né? Você tem ali no Espírito Santo essas panelas lindas, né? De barro, né? Então, fantásticas. E eu dou um exemplo aqui da renda, né? De agulha em lacê, que eu acho que é uma história interessante, eu precisava até de conhecer mais, né? Divina Pastora, lá em Sergipe, e basicamente é que no século XX, aí, no século passado, né, as senhoras que chegaram da aristocracia local, elas envolveram com pessoas humildes e elas faziam essa ideia da renda, né, que é inclusive uma renda que eles chamam irlandesa. E simplesmente essas mulheres da cidade ali de Divina Pastora, elas modificaram e adaptaram esse esse trabalho de renda de agulha, né, com uma atividade que eles puderam enobrecer e tornar é, cada detalhe, né, os pontos e esse trançado num local único, né, num produto único. E, enfim, tem reconhecimento do IFAM, né? Você tem aí que grande parte da produção é vendida para fora, né? Porque, claro, né, tem uma renda maior, mas é isso, tem ali, ó, você tem uma numeração, tem todo uma ideia do que pode ser, mas tem uma história a ser contado do que é, de mais de um século, basicamente, dessa renda de agulha, e as pessoas largam, às vezes, atividade para fazer ela, e agora muita gente, inclusive, parte do que eles comentavam, que a principal atividade de muitas mulheres para pagar estudo e para pagar coisas em casa era essa atividade. Então, só para dar um exemplo para vocês, né, fora dessa ideia, mas eu é, é,
trago aqui um pouco, já também dentro da ideia, né, isso é empreendedorismo, eu podia dizer, né? Então, essa capacidade de identificar oportunidades, enfim, desenvolver ideias, né? E transformar em negócio, né? Então, dentro do processo de empreender, a gente não vai ter tempo para discutir, mas, enfim, assumir risco, né? Buscar soluções, necessidades, eles entram tudo dentro de um perfil, que é o perfil do empreendedor, né? E aqui a gente, de uma forma ou outra, a gente quer tratar isso de uma forma mais social, que são esses empreendedores que promovem mudanças significativas de impacto social, ambiental, enfim. São aí os diferentes perfis que vocês podem ver. O inovador é aquele estereotipado, né, que você tem de uma pessoa que faz inovação, tá, todo mundo conhece, né? Mas eu acho que a gente tem um universo de inovações por aí, né, não documentadas, perdidas. E eu gosto muito também do perfil do empreendedor, da necessidade. E eu queria muito poder, enfim, discutir com vocês essas coisas, porque, na verdade, a gente tem um monte de empreendedor, né? Os vendedores de pipoca, os vendedores de Tucumã, os vendedores de bananinha, de mandioca, macaxeira frita, enfim, você tem uma diversidade grande desses empreendedores, às vezes eles começam na necessidade, né? Ou estão fazendo pela necessidade, né? São empreendedores, a gente vê um monte, as, as barracas de venda, né, de produtos locais, de suco, de tapioca, enfim, isso são empreendedores e muitos deles por necessidade, né? Isso é normal, tá? E isso é uma discussão que eu gostaria muito, né, de ter. E eu dou ênfase aqui na parte da alimentação, eu trago a foto aí desses chefes de cozinha, né, porque eu acabei desenvolvendo esse curso com estudantes da tecnologia de alimentos. Mas, enfim, vamos adiantar. Eu acho que um grande e bom exemplo hoje que a gente tem é o Origens Brasil, que atua na calha norte aí um conjunto de áreas protegidas do Xingu, vocês estão vendo o mapinha à direita, e eles já têm produtos muito bons, tá? E eu coloquei essa fala aqui da Raimundo, que é: quem compra não está só comprando o nosso produto, está comprando a nossa história, nosso modo de vida, como preservamos a natureza, né, a floresta. Então, e claro, isso ajuda a manter a floresta em pé. Então, eu acho que é uma das iniciativas muito interessantes aí, que inclusive tem o Fundo Amazônia, né, como um dos principais financiadores, né, o Imaflora e o ISA. E eu coloquei aqui, também era para ter uma discussão conceitual disso, mas eles têm esses grupos. Eu fiz um trabalho com a elaboração desses indicadores e esses três conjuntos de indicadores. Então, isso é muito interessante para a parte de empreendimento, porque social, né, coletivo, que foca, né, na parte econômica. Então, assim, como que é a venda? Como que é a produção? Onde está ali os indicadores né, de venda e produção, enfim, que tem a ver com a parte econômica né, de gerar renda e, e ser, né, transparente com isso. Você tem esses indicadores econômicos. A parte socioambiental, e vocês têm aí, né, o conjunto, são 21 indicadores, e aí tem a preocupação, né? As árvores, elas estão sendo cortadas, né? Como que está sendo o manejo daquela área, né? E os indicadores de governança, como que está sendo essas decisões, né? Tem inclusão de mulheres, de jovens. Então, eu acho que isso aqui seria uma discussão interessantíssima, conceitual, né, de poder discutir a sustentabilidade também de produtos e de empreendedorismo, tá? Eu trago para vocês como um exemplo. E aí, como eu falei que eu acabei entrando no universo de alimentos, eu agreguei essa ideia do desenvolvimento local e empreendedorismo. E vocês veem que isso é uma figura, né, de pirâmide alimentar. Até isso a gente não conseguiu ainda, sabe, regionalizar no país. A gente não conseguiu ainda sair né, a didática, a merenda escolar. Isso é um problema ainda, né? Então, o uso dos alimentos e as preferências, né? A gente tem coisas que não são nossas, vamos dizer assim, naturais, né, de lugar. Então, isso é para os livros didáticos e é para alimentação e para outras coisas, né? E
basicamente a gente fazia uma reflexão, né? Quantas vezes comia por dia, o que comia, enfim, é uma discussão muito interessante também, só um debate nesse slide. E eu trago um outro exemplo para vocês, que é um trabalho que a professora Dionisa, ali do INPA, fez no Amazonas, nas 5 regiões, para tentar entender problemas com a segurança alimentar e nutricional. E aí tinha a ideia de você estar fazendo o desenvolvimento local e olhando para as peculiaridades da região, né? Então, resgatar os hábitos alimentares, né? Resgatar as formas de fazer os produtos, né? E também, claro, propiciar um ambiente favorável local desses produtos, né? Inclusive, claro, nutricional e de qualidade. Então, tinha também a ideia de pensar em reduzir, né? Porque seriam objetivos aí, um tanto quanto secundários, mas os custos, né, com a merenda escolar, né? Então, fazer a geração de empregos e fomentar a questão dos alimentos no interior. Vocês sabem que tem os programas, né, de governo da merenda escolar, né? E aí fazer a ideia de capacitar também o produtor. Vocês sabem quão isso é difícil no Brasil, né, de fazer a adaptação de muitos produtos. Enfim, de novo, aqui tem um conjunto de experiências muito interessantes. E eu trago para vocês produtos do que podem ser feitos, né? Vocês conhecem aí a pupunha, né? Então, está vendo pão, né? Está vendo pudim, está vendo compotas, né? Então, tem uma infinidade. Aqui são só exemplos, né, para vocês. E também a professora estava estudando, né? A composição, claro, né, nutricional desses alimentos. Aí vocês conhecem muito bem, né, o cubil, né, e aqui embaixo tem até uma foto do camu-camu, né, a myrcina, enfim. Você pode fazer uma diversidade de outros produtos. Então, um trabalho muito interessante. Aí você vê as palmeiras, né, com pão, fazer cereal, enfim, e melhorar, né, a alimentação de uma merenda escolar e poder depois gerar recursos, né? Até o Jambo tem aí. E na época, a gente fez um levantamento de informações. Eu acho que o INPA tem um conjunto de obras interessantes aí, o Norte tem, né? E eu fiquei encantado também na época que esse livro sobre as plantas também alimentícias não convencionais, então elas surgem também como uma oportunidade tremenda, né, para a questão de empreender, mas uma questão maior que é realmente o desenvolvimento local, né? Que as pessoas possam, inclusive, evitar de gastar o seu dinheiro para comprar alguns outros tipos de verdura ou de alimento e usando aquilo que está ali, que ela simplesmente por não ser convencional, ela desconhece, né? Então a gente ainda está engatinhando, eu diria, nisso, né? Apesar de alguns, talvez a academia seja um local iluminado. E aí, vocês me perguntam, Sinomar, meu Deus do céu, né? Tá pulando assim, mas é isso mesmo, porque a gente tinha discussões bem interessantes. Eu trago exemplo para vocês aqui. Mas uma das coisas sensacionais, eu diria, é a ideia de montar um plano de negócio. O Sebrae tem ali, vocês seguem, isso aí é a mesma, eu usava essa mesma cartilha, né? Tinha várias outras que eu tinha 3, 4 modelos, tinha umas mais simplificadas de plano de negócio. Aqui, nossa ideia não é ensinar nenhum a ser empreendedor, né, mas dizer essa é uma ferramenta interessantíssima e um plano de negócio ele te dá uma guia fantástica. Muita gente às vezes desprezava, eu de maneira alguma, porque ele tem uma parte de uma ideia de elaboração e uma ideia de implementação. E mais do que isso, é uma ideia, se você só seguir o que tem que ser feito no plano de negócio, você já explora praticamente, eu acho que, sabe, todas as vantagens, desvantagens, complicações, né? A gente tinha uma discussão muito interessante, assim, então para quem que a gente está fazendo, né? O cliente, né? Porque eles estavam ávidos por empreender e para quem que a gente vende, né? E aí já começava com quem que já tem um tal negócio, né? E isso era muito interessante, né? E só de tomar nota, eles já viam, opa, peraí, as oportunidades, né? A gente falava, não, então os 4P, né? Já tinha gente que tinha um produto, né? Então, assim, produto, eu chamava, né? O produto, a promoção. O que que é o produto? Produto é um monte de detalhe. Aqui você tem que ter, né? O 4P é um produto super importante. A promoção já é para a pessoa que já está ali. Então, a promoção, o que que envolve, né? Então, eu tenho capacidade de ter isso num valor diferente. A gente já tinha loja, já tinha local de venda.
a praça, então a gente chamava a praça, que é o local, né, onde isso estava, e, enfim, então a gente discutia vários pontos, né, então de fazer esse marketing, né, o que que é fazer o marketing, muito interessante. Eu só quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo isso do nada e não. A gente tinha um momento de elaborar isso, né? Cada uma dessas partes e de discutir, inclusive adentrando a parte financeira, fazendo cálculo, né? Eu fazia, junto com o aluno, eu dimensionei uma planilha e a gente colocava os produtos, colocava os preços, porque vocês sabem que são muito, às vezes, amador mesmo o processo de desenvolvimento de produtos. E muita gente não sabe nem precificar. E isso é um complicador, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem precificar o próprio trabalho dela, né? E isso, por si só, já desanima muita gente. E eu vi muitos casos, então é muito difícil. Eu, como professor, eu vou mostrar para vocês os próximos slides, mas eu acho que eu consegui tocar grande parte da turma nessa ideia do comportamento, de que a gente pode fazer, mas na hora de empreender, precisa de um outro conjunto de ferramentas. Por isso que eu estava falando lá no início, quando eu falei do Rogério Scher, que a ideia é tratar de um comportamento empreendedor, né? Não é só mostrar os detalhes de um plano de negócio. Por isso ele está aqui no final, por isso que eu coloquei aqui no final, por isso que eu não estou gastando um tempo, porque ele tem uma importância muito grande, né? Não é como se diz, não estou falando palavras ao vento, mas ao mesmo ponto é algo para ser tratado com realmente quem, né, está ali interessado e, claro, com outros que já está no meio, né? Por causa daquele perfil de empreendedor ali, você tem empreendedores que lançam coisas ali de formas variadas, né? Então, é uma discussão para cada um daqueles negócios daquele perfil gera uma forma de abordar um plano de negócio, né? Aonde buscar recurso, mas grande parte do que eu vi são negócios com um capital inicial que não seria muito grande, mas se vocês prestarem atenção, o professor Marcelo Salazar, ele dá uma dimensão ali da produção, de onde ele está, inclusive levando, né, a ideia dele fazer esse super produto ali, né? Então você precisa de um maquinário, de uma expertise diferente, né? Então ele identificou aquele local e é claro que isso vai perpassar por ele, porque o empreendedor vai escolher. De repente ele não quer ir com A, ele quer ir com B, mesmo sendo isso, pá. Sabe, tem algumas decisões que elas não são feitas assim, a ferro e fogo ou preto no branco. Não é assim. E a gente poderia discutir várias outras, sabe, pontos e elementos disso, que é uma discussão muito interessante. Certamente vocês iam gostar e certamente vocês também têm muito a contribuir nisso. Mas eu estou falando aqui para pessoas que vão formar opiniões, né? Enfim, caso vocês queiram empreender, ou quem sabe a gente faz um trabalho de vivência também nessa linha do empreendedorismo, desenvolvimento local, que ficaria show de bola. E aqui, por final, eu trago essa experiência. Então, no final dos meus cursos, a gente fazia um empreendimento coletivo. O que que era esse empreendimento coletivo? Uma amostra de alimentos, e a gente fez essa em Humaitá para, em resumo, a gente convidava a sociedade. A gente chegou a ter, eu vou mostrar depois, mas o que vocês estão vendo aí são já os produtos deles. Na maior parte, acho que 95% tinha só produtos locais, né? A gente tinha alguns outros que ainda ficavam, né? Eu incentivava, então, não, vamos usar farinha tal, não vamos usar tal. Não, muita gente já dominava a técnica de fazer farinha de banana, farinha de pupunha, e isso era muito legal, porque aí eles tentavam substituir, né? Por exemplo, com a farinha de trigo. É isso que eu estou falando, algo bem difícil em alguns pontos, elementos, mas essa era a ideia de trabalhar também esses produtos, né? Mas grande parte deles eram produtos locais. E aí vocês estão vendo, foi extremamente prazeroso. Eu tenho vídeo disso, tem, nossa, muitas fotos. Você tem gente ali, inclusive fazendo anotações, né? Porque para ver os detalhes, elas coletavam informação. Então foi fantástico. E aqui, ó, vocês podem ver aí a apresentação dos produtos, né? A equipe. Nessa foto de baixo do lado esquerdo aí, você tem vereador,
Você tem o prefeito, a gente conseguiu levar secretário, né, de agropecuária do município, a gente levou o bispo, sabe? Levamos, claro, o EA, o Sebrae, assim, foi um empreendimento coletivo, eu diria, essa amostra. Então, a gente conseguiu também transcender um pouco das nossas teorias, né? E, e acho que todos, né, lembram, né? A TV teve lá, foi muito, muito interessante. E os folhetos, com muita, sabe, profissionalização, tudo foi muito bem feito. E claro que isso não é um resultado somente do curso que eu fiz, isso é resultado, eu já era um professor finalista, então, assim, acabamento de produto, tem detalhe para você fazer o selo, tem detalhe para você, sabe, apresentar o produto, tem detalhe da textura, tem muitas coisas antes de você, por exemplo, colocar para venda um produto alimentício. Mas é, eu acho que a gente deu uma dimensão da capacidade deles de realmente poder explorar esse outro universo então, não, eu realmente também posso, né, colocar e ser parte de um mercado, né? Enfim, tinha outras conexões ali na questão, mais do que a mostra, mas, né, o simbolismo de mostrar ali para as autoridades locais, né, a possibilidade de emprego, a possibilidade de geração de renda, tá? Isso transcende, enfim, desenvolvimento local, né? E eu lembro muito bem que tem um fruto, que agora eu não lembro, guava, eu não lembro exato, mas parece que só na região lá de Humaitá, num local específico, sabe, os alunos foram lá buscar, e, enfim, e isso me deixa muito, muito contente. Tinha peixe defumado, sabe? Mas, enfim, é uma reflexão, vocês tomam nota, eu acho legal, vamos conversar no chat ali, vamos poder trocar uma ideia mesmo, pessoal, o que te chamou mais atenção, né? Que seja a conexão dessas três aulas, né, do bloco, alguma coisa sobre os atores principais, sabe? Quem que pode desenvolver essa economia ecológica de interação, né? Que essa ideia nossa de desenvolvimento local, essa é a minha ideia de empreendedorismo também. Ela está nesse universo de interações, né? De considerar que a natureza ela é finita, né? Então, assim, os bichos estão ali, tem um endemismo gigante, tem coisas que só acontecem na região, mas eles também podem acabar, né? E pensar nessa ideia de sustentabilidade, né? Pensar médio e longo prazo. E também como que você se sente, né? Em termos de empreender, se você se sente um empreendedor. Enfim, eu tenho inúmeras outras perguntas, mas claro, a gente aqui a ideia é a gente fazer explorar, né? E dar a nossa capacidade mental um pouco mais de vida e um pouco mais de nutrientes, né? Para mostrar quanto de conexões e diferentes formas, né, de olhar e pensar, né? E eu espero ter trazido para vocês algo particularmente da experiência local. Não pude aprofundar, mas a gente pode discutir no chat. Vocês podem me escrever, pode pedir mais documentos, né? Eu tenho uma lista de coisas, enfim, era uma aula extensa, né? Vídeos, enfim, tem tantas outras possibilidades, tá? Então eu agradeço a todos vocês e que a gente tenha um bloco 5, né, um quinto bloco aí maravilhoso, tá? Bom? Um abraço a todos.